Ok, boa tarde. A gente está dando início ao novo canal teórico, quarta-feira, dia 12 de agosto. Prazer enorme de receber aqui o Dr. Paulo Prato, médico, muitos anos do nosso programa, conceituado. E ele vai abordar uma terapêutica em geriatria. Eu achei um tema muito bom para que nós possamos aprender e debatermos sobre o assunto. O Dr. Paulo Prato, além de ser do médico de família, ele aceitou gentilmente o meu convite para participar da coordenação da residência, além da experiência técnica, científica, tem um currículo muito brilhante, e ele faz parte da supervisão médica desta coordenação. Quero agradecer ele em público por esse convite, tanto da supervisão, e vim aqui aprendermos com ele um pouco sobre a sua experiência em terapia na geriatria. Um abraço, vamos escutá-lo e aprendermos. Vamos ver, né, se eu consigo fazer jus aos elogios aqui de Jefferson. Bom, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, todos me conhecem? Todos, né? Eu vou falar para vocês um pouquinho de prescrição em geriatria, que não é uma tarefa das mais fáceis, porque prescrição em geriatria é um tema para um mês a gente está aqui falando e não acabar, né? Na verdade, o ideal seria eu falar sobre desprescrição em geriatria. O que eu não devo prescrever para o idoso, né? Que também para quem tem interesse, é um livrinho muito bom, Desprescrição em Geriatria. Tá? O mundo está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo. Olha, eu vi Juliana, criança no médico de família, né? Antônio era um garoto quando eu estava como supervisor. Hoje, passaram alguns anos e todos estão aqui, alguns de cabelos brancos, inclusive eu, né? Então, assim, o mundo está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Niterói é a segunda cidade do estado do Rio de Janeiro com maior número de velhos. Só perde para o Rio de Janeiro, só perde para Copacabana. Copacabana é onde tem o maior número de idosos por metro quadrado no Brasil. E o que fez o mundo envelhecer? A medicina. O que fez o mundo envelhecer foi a medicina. Somos nós os responsáveis por esse envelhecimento. Mas que envelhecimento o Brasil está dando para os idosos? Eu não estou falando do idoso de Icaraí, de São Francisco. Eu estou falando do envelhecimento para o município como um todo. É de boa qualidade? É de péssima qualidade? É um envelhecimento com dignidade? É um envelhecimento saudável? Não é um envelhecimento saudável? Então, quando eu falo em prescrição, eu estou falando também em qualidade de vida. É comum a gente encontrar a receita, uma prescrição para o idoso, frente e verso. Isso é uma das maiores iatrogenias que possam existir. Primeiro, o idoso pode comprar aqueles medicamentos? É uma primeira pergunta. A maioria não, porque a maioria dos remédios que a gente prescreve para ele, alguns deles não tem nas unidades de saúde. Segundo, quantos medicamentos que nós prescrevemos são realmente necessários para aquele idoso? Quantos deles não são perfumaria, placebo? O comum é nós encontrarmos sempre em algumas prescrições medicamentos que não têm a menor necessidade de ser usado.
E quanto maior a idade desse idoso, maior a possibilidade de isso que eu estou falando ser encontrado. Por exemplo, uma pessoa que tem demência em fase 3, nós estávamos conversando agora com o Jefferson sobre a resolutividade de alguns medicamentos na demência, por exemplo. Paciente na fase 3 de demência, não anda, não fala, não deglute, tem uma cachostomia. Aí toma 10, 12 medicamentos. Aqueles remédios são necessários? É isso que a gente vai falar um pouco, tá? Em 1930, era velho quem tinha 45 anos. Quem tinha 40 anos, 50 anos, já estava próximo à morte. Hoje, os idosos estão na rua. Cada vez mais se vive mais. A Simone tem um pai com 1001 complicações, ativo, vivendo, fazendo as suas coisas, trabalhando, dando um exemplo aqui, né? Então, aquele idoso que ficava em casa aos 50 anos, me aposentei da vida, vou esperar a morte chegar, já foi. Não existe mais isso. Quando a gente vai em qualquer unidade de saúde, quando a gente vai em qualquer consultório médico, o que a gente vai encontrar? Velho. Velho ou idoso é a mesma coisa. Eu não estou desrespeitando quando eu chamo de idoso, quando eu chamo de velho. Velho é aquela pessoa que tem 60 anos ou mais. Ok? Agora, nós temos uma divisão na geriatria, que é o idoso jovem, de 60 a 70, o idoso maduro, que é de 70 a 80, e os muitos idosos, que são mais idosos, que é uma classificação americana, que é os acima de 80 anos. Agora, nós temos uma outra classificação, que cada vez mais é uma realidade, são os centenários. Cada vez mais eu tenho mais e mais centenários no Brasil e no mundo. São Paulo, Bahia e Minas Gerais são os estados que têm mais centenários. Por quê? Saúde pública, programas de atenção básica, vacina, imunização, vigília domiciliar. E aí entra o nosso trabalho. Nós temos uma parcela de responsabilidade com este grupo populacional enorme. E a atenção básica tem muito a ver com esse envelhecimento. Está aí, o número de idosos no Brasil cada vez é uma realidade, porém, a maioria dos profissionais que estão dentro da atenção básica não estão preparados para esse envelhecimento. Né? A gente encontra aquele garoto que sai da faculdade, vai para trabalhar onde? Inicialmente, quando ele não está em plantão, na UPA, ele vai estar onde? Ele vai estar dentro da saúde da família. Ele foi preparado para isso? Não. E aí, nós temos os maiores erros em termos de iatrogenia de prescrição. Eu posso passar um inibidor de ECA para o idoso junto com um antagonista de cálcio, por exemplo? Tá? Idoso tem edema de membro inferior, muito edema de membro inferior, não anda com muita frequência, não faz exercício. E aí eu faço para ele um antagonista de cálcio que vai dar para ele edema, dor. Eu vou piorar mais ainda aquele quadro dele de artralgia, e por aí vai. Mas não informaram para aquele menino, para aquele garoto, para aquele médico, para aquele colega, que não é uma droga para ser utilizada com muita frequência no idoso. Paciente que tem DPOC, idoso que tem DPOC, tem tosse, fuma,
Não, o inibidor de ECA não vou utilizar com frequência para aquele paciente. Por quê? Porque a tosse que vai existir é provocada pelo inibidor de ECA ou é do DPOC? E aí é uma confusão enorme que é feita, e aí, em geral, a gente encontra com muita frequência um paciente hipertenso com 2, 3 medicações para hipertensão. Quem foi que falou para vocês que o paciente hipertenso tem que usar 2, 3 medicações para hipertensão? Por exemplo, eu não alcanço a dose máxima, eu vou uma dose pequenininha e eu vou associando vários medicamentos para fazer um efeito antihipertensivo. E olhe, é um erro muito frequente encontrado na prescrição de paciente idoso, passado por nossos colegas cardiologistas. Diurético faz um efeito maravilhoso no idoso, mas ele tem prescrição de dose e horário. Ele tem que ser usado de manhã. E de vez em quando a gente encontra o quê? À noite. Ou seja, o idoso que já urina muito, que já tem a próstata hipertrofiada, que já tem a bexiga um pouco mais baixa, vai urinar a noite toda, não vai dormir. O risco de queda é muito grande. E aí o que é que eu faço? Um benzodiazepínico, porque ele não dorme. Não é, Simone? Acabou. É um paciente que vai cair, que vai fraturar o colo de fêmur. E isso é feito de uma forma geral. Geral. Ninguém chegou para esse colega e falou para ele que isso é um grande erro. Jefferson, a minha letra é horrorosa. Quem conhece sabe. Não é assim, a minha letra é horrível, mas eu não deixo de escrever. Eu estou nos 20%. Eu gosto de escrever, porque a minha letra horrorosa vai estar lá. Há uns 25 anos atrás, acho que mais, eu fui chamado no CRM, num telegrama, era na antiga Cinelândia. A Cinelândia tinha um prédio do CREMEG. E aí eu fui chamado num telegrama, comparecer no dia tal, na hora tal, referente ao processo ético número tal. Foi um mês, não informavam, não podia dizer o que é que era, tinha que ser no dia que foi marcado aquele encontro. E aí, quando eu cheguei lá, naquele um mês, que foi um desespero, foi um ano, quando eu cheguei lá, tinha uma cópia do atendimento que eu fiz numa emergência, no atendimento que eu fiz no paciente. Paciente refere dor lombar. Informa que não tem condições para o trabalho. Solicitado EAS, Giordano positivo, EAS, ultrassonografia, vias urinárias. Afasta o paciente por 2 dias a partir de hoje. A empresa questionou o atestado e encaminhou para o Conselho Regional de Medicina. Estava tudo escrito. Eu pedi um EAS, pedi uma ultrassonografia, fiz um cataflã intramuscular e fiz para ele um Buscopan. Melhorou a dor, mandei para casa. Estava tudo escrito. Ali resolveu o problema. Ali o processo, entre aspas. Antes do processo tem um nome, não é bem processo, tem um nome que chama antes de processo. Ali foi arquivado. E desde esse episódio, que já faz mais de 30 anos, eu não sou nenhuma criança, me serviu de lição. Tem que escrever. Porque na hora do pega para lá, pega para cá, o que salva a gente é aquilo ali. Médico não gosta de escrever, eu também não gosto não. Mas eu escrevo o mínimo, com a minha letra horrorosa. Paciente demenciado, ressonância magnética, telegrama. Fiz ribostigmina, né, Simone? Escrevo, Paulo, sua letra horrorosa. Quer escrever por mim? Eu acho maravilhoso. Né? Eu acho ótimo, eu vou carinho embaixo, mas assim, tem que escrever. É o que nos salva.
Né, gente? Assim, eu acho que isso eu fiz questão de falar para vocês, porque eu detesto escrever como todo médico, mas é super necessário. É preciso. Quer ver? Vou dar um outro exemplo. Minha mulher, Ana, né, estava atendendo em Jurujuba. Bem antes de você de Jurujuba, ela foi atender alguém, a pessoa estava com leucemia, ela já tinha leucemia, estava em acompanhamento e estava com hipertensão. Ana associou algumas coisas, falou da leucemia, explicou, papapá. A mulher ficou muito triste, porque Ana falou que ela tinha que fazer o acompanhamento da leucemia, e papapá, papapá, papapá. O marido ficou incomodado, porque a Ana falou para ela que ela teria que fazer o acompanhamento para o resto da vida. E ela ia fazer, estava em pesquisa no INCA para fazer um transplante, tem um nome que dá específico para isso, que poderia não dar certo, tinha um percentual de... O marido resolveu processar a Ana, que ela contou para a mulher o que poderia acontecer. A mulher não sabia de nada. Isso é direito do médico. Mas também assim, não deu em nada, claro, mas estava tudo escrito. E o que nos salva é o que está escrito. O problema é quando o prontuário desaparece, né? Mas é necessário a gente ter isso, registrar por precaução. Em relação ao que o Jeff estava falando, dos relatórios, de saber onde vocês estão, é uma exigência do Ministério da Educação. Quando chegarem aqui, esses meninos estão onde? Estão em que lugar? Tem que ter isso. Ok? Bom, vamos voltar. O mundo envelheceu, o Brasil envelheceu. Então tem vacina, que foi descoberto. A vacina para gripe, tirou dos CTIs 70% dos velhos. A vacina para gripe vai impedir a gente de internar velho com pneumonia? Não. A vacina para a gripe vai impedir as complicações da gripe. Derrame pleural, empiema. É isso que vai servir. Ah, doutor, não vou tomar mais a vacina porque ela me deu gripe. Ótimo, a vacina pegou. Parabéns. Ela vai dar gripe para dar resolutividade. É um dos efeitos da vacina. Agora, eu não posso dizer que ele não vai ficar gripado. Ele vai ficar gripado, ele pode ter pneumonia, mas ele vai evitar as complicações da pneumonia, da gripe. É isso que a gente tem que falar. E aí, a gente peca. A gente peca por quê? Porque a gente não fala. A gente delega para o outro essa função. E nós temos uma função primordial, gente, na área médica. Quem é o chefe da equipe? Qualquer serviço de saúde? É um médico. É um médico. Pode ter o melhor fisioterapeuta, o melhor enfermeiro, o melhor terapeuta ocupacional, farmacêutico, mas a quem o paciente vai ouvir é a nós. E nós estamos perdendo muito campo para outros profissionais, a multiprofissionalidade, porque nós estamos deixando espaço para esses profissionais fazerem o nosso papel. Ok? Eu não estou falando em remuneração, eu não estou falando em condições de trabalho, isso são outras histórias. Mas a gente precisa voltar a ocupar o protagonismo de ser médico. Eu não sei se é porque eu sou um médico antigo, ainda já sou considerado um médico antigo, 30 e poucos anos de formado, mas ser médico ainda é uma categoria profissional que muitos querem ter. Estou errado, Jefferson? E é uma minoria. E a gente está delegando muito para as outras profissões isso daí. Não que as outras profissões não sejam importantes, são super importantes. Fisioterapia, a reabilitação como um todo, o odontólogo, mas todos têm o seu papel. E o papel do protagonismo médico é fundamental nas orientações, nos encaminhamentos. E quando a gente vê uma prescrição médica, por exemplo, o paciente mal sabe o que foi que o médico lhe orientou. Foi feita uma pesquisa no Hospital Pedro Ernesto em 1918. Foram pegos 1.200 pacientes saindo dos ambulatórios diversos, do ambulatório
do Hospital Pedro Ernesto e foi perguntado para o paciente o que foi que o médico tinha falado para ele em termos de diagnóstico e em termos de prescrição. 80% dos pacientes não sabiam dizer o que ele tinha e como era para tomar aquele remédio. 80%, só 20% sabiam. Então nós temos um problema. Ou o paciente tem ideia positivo, ou o médico não falou. Então, eu escrevo, não explico, ou se eu explico, ele não entendeu e fica por isso mesmo. Ele não vai tomar adequadamente, ele vai voltar e a doença vai continuar avançando. Bom, então esse fenômeno do envelhecimento ele é mundial. Só que a mulher vive mais que o homem. A mulher vive mais 10, 12 anos no mundo. No Brasil, ela vive mais 8 anos, 8 a 10 anos. O homem morre menos. O homem morre antes. Por quê? A mulher se cuida mais. A mulher, o câncer de colo de útero no Brasil, cada vez mais cai. O câncer de próstata aumentou muito, aumenta muito a cada ano, pela falta de prevenção, né? Existe muito machismo, muito preconceito em relação ao toque de próstata. A mulher é a grande cuidadora, a mulher leva o filho, leva o marido, leva a família para o posto, e com isso ela aprende mais. E a mulher tem isso são os estudos que falam, tá, gente? A mulher tem um maior senso de responsabilidade com a família. E o homem se considera um super-herói. E aí tem alguns autores que pesquisam isso, como o Nelson Vieira dos Santos e o Rômulo Fernandes, por exemplo, da USP. Ele tem vários artigos falando, só vocês baixarem esses dois nomes. Tem muita coisa falando sobre o porquê que o homem não procura as unidades de saúde. Uma das alegações é que o posto de saúde é um lugar muito feminino. E aí eu vou falar para vocês o seguinte. Semana passada eu estava saindo do Caramujo. Tinha um senhor dos seus 55 anos, mais ou menos, olhou para mim, eu estava com jaleco, com Caramujo eu tenho que andar de jaleco, não posso sair de... Aí, até o carro, o cara chegou, o senhor é médico? Eu falei, sou. O senhor pode falar comigo um pouquinho? Eu falei, pois não. Sabe o que é, doutor? Mas todo envergonhado, no posto só tem mulher. No posto só tem mulher. E tudo menina, doutor, dá para ser minhas netas. Eu estou com um problema no pinto, e eu estou com vergonha de falar com elas. Afasta esse tipo de paciente. Aí eu olhei assim, eu ia no Bernardino, não vou não, vamos lá. Voltei, baixa a calça. Tinha uma ferida, tinha uma parafimose, 60 anos, parafimose. Tinha uma lesão sangrante, uma ferida no pênis. Não era DST, não era IST. Né? Mediquei, liguei para Carla, quero uma vaga agora para urologia. Semana passada ele voltou com um cacho de banana verde que ele arrancou, resolveu. Mas isso, gente, são coisas que o posto de saúde é um lugar feminino. Ainda é um lugar feminino. Tem que ter mecanismos de atrair esse homem para a unidade. Quer ver uma outra coisa? O horário de funcionamento do posto de saúde. É o horário de funcionamento que os homens trabalham. Como é que eu posso atrair esse homem? Não, mesmo falando que vou dar atestado, que vou dar declaração, ele se sente, entre aspas, o responsável pelo sustento da família. E na maioria das nossas comunidades, ele é o responsável. E ele fica com medo de perder esse emprego. E a gente sabe, vê as atrocidades que acontecem no dia a dia. O cara leva atestado que estava doente, o cara desconta e por aí vai. Então, assim, alguns lugares abrem à noite,
Não é toda unidade que pode abrir de noite. A gente sabe disso, né? É perigoso. Tem que existir um acordo para aquilo funcionar, para aquele posto de saúde funcionar. Tem que ter outros dispositivos também abertos como apoio. E que não é fácil também. Na literatura é muito bonito, mas de que forma a rede de saúde pode pensar em atrair esse homem para viver mais? O objetivo é viver mais, que hoje ele morre bem antes que a mulher. Bom, no Sul e no Sudeste, eu tenho uma realidade brasileira de longevidade. No Nordeste e Centro-Oeste é uma outra realidade. Então eu tenho vários diagnósticos em termos de idosos no Brasil. Na região norte, eu tenho pouquíssimos idosos. Por quê? Eles já morreram muito antes de doença infecto-contagiosa, antes de chegar aos 60 anos. Malária, tuberculose. O paciente nosso da região sudeste, ele consegue envelhecer, mas com doença crônica, hipertensão, diabetes, neoplasia. Né? Essa é a tônica do dia a dia. E os serviços de saúde estão preparados para receber esse paciente nosso de doença crônica? Não. Basta vocês fazerem um levantamento dos pedidos de ecocardiograma, que muitas vezes são pedidos à toa, sem necessidade. Mas quantos pedidos a gente faz e não tem retorno? Né? Então, assim, cada vez mais as doenças cardiovasculares, as neoplasias, estão cada vez mais presentes neste grupo populacional. E aí, hoje nós temos 21 milhões de idosos. É muita coisa. Nós temos profissionais preparados para isso? Não. Nós temos geriatras preparados para isso? Não, não temos. No Brasil só existe, graças a Deus, 650 geriatras, tituladas pela Sociedade Brasileira de Geriatria. Mas nós não temos esse número grande de profissionais, mas nós temos a atenção básica, que vocês fazem parte e que vocês têm que estar preparados para atender essa população. Que não é uma população fácil de manejo. Por quê? Porque dói o joelho, dói a cabeça, é hipertensão, é diabetes, é obesidade, é poliqueixoso, na sua grande maioria. E não é fácil tratar. Ou não tem, quem está atendendo não tem essa experiência. Vamos lá? Agora, eu tenho um objetivo, que é oferecer qualidade de vida. E eu tenho que mudar esse quadro desolador, que são as mulheres sozinhas, viúvas no Brasil. A sobrevida das nossas mulheres é em torno de 80 anos, a expectativa de vida das mulheres, 78 anos. O homem, 69 anos. É um dado muito grande de diferença. E essas mulheres, quando ficam viúvas, elas, em geral, elas se tornam mais dependentes da família, mais doentes e depressivas. Doentes, dependentes e depressivas. Saem das suas casas, ou seus filhos vão morar com essas pessoas, com essa idosa. Ela deixa de ser a dona da casa para morar agora com os filhos ou familiares. Existe um livro chamado A Velhice, para quem quiser, de Simone de Beauvoir. É um livro excelente, que dá para entender por que o idoso precisa de alguém para ficar com ele na sua vida. Ele se torna dependente da família. Ok? Bom, a eficácia de qualquer tratamento, ela depende da resolutividade do médico que está prescrevendo. E aí, assim, aquele paciente que toma vários medicamentos, a gente tem que perguntar, o que é vital para esse paciente? Ele toma 2, 3, 4 medicamentos. O que é vital? Ele tem baixa de vitamina D.
ele tem hipertensão, ele tem diabetes, ele tem cirrose, ele tem esteatose hepática, ele tem DPOC, tem lá, osteoartrose. Se eu for prescrever para cada patologia, é frente e verso. E aí, aquele paciente idoso, aquele paciente que tem 5 ou mais patologias e tem mais de 80 anos, eu tenho que me perguntar, o que é vital? O que é que se eu parar de utilizar, ele pode morrer? Ele tem uma crise convulsiva, não posso parar a hidratoína, eu não posso parar o dental dele. Ele vai morrer, ele vai ter uma crise, bater com a cabeça, vai ter qualquer coisa. Bom, hipertensão eu não posso parar. Diabetes eu não posso. Então, vou começar a desprescrever. Eu acho que hoje a função maior do geriatra, do médico que está atendendo esse idoso, é fazer a desprescrição, mas fazer a desprescrição com segurança e com responsabilidade. O que é placebo? O que não é placebo? Ah, ele toma para dormir diazepam. Opa, eu vou ter que tirar diazepam. Diazepam idoso, a não ser com pouquíssimas exceções, eu tenho que tirar. Porque, além de levar à dependência, aquilo vai levá-lo à queda. Ele vai ficar cada vez mais acamado. Bom, número de medicamentos. Quanto maior a idade, maior número de medicamentos. Mas o que é vital? Eu já falei, são essas doenças que vocês vão avaliar que ele não pode ficar sem tomar. Ah, ele está com osteopenia. Uma pessoa com 80 anos está com osteopenia. Precisa tomar carbonato de cálcio, gente? Eu tenho que orientar a questão alimentar, tem que orientar a questão higiene dietética, porque para aquilo evoluir até a osteoporose, ele já morreu. Ele já morreu. Osteoporose não dói. Osteoartrose dói. Osteopenia não dói, não incomoda. Claro, eu não estou falando de uma menina de 30 anos, de uma pessoa de 45. Eu estou falando de uma idosa com 85, 90 anos. Essa avaliação tem que ser eficaz. Porque além de onerar, tem uma paciente que falou comigo, doutor, eu acompanho com cardiologista, com endócrino, com ortopedista e com um gastro. Ela colocou na minha mesa o que ela tomava. Não tem condição, gente, de uma pessoa tomar aquilo o dia a dia. Vamos tentar colocar aquela medicação em horas. De manhã você toma isso. Porque tomar medicamento de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, não tem condição. Cada remédio vai para uma caixinha. Você tem... doutor, eu não aguento mais ir para médico e tomar remédio. Então, o que é vital? O neurologista, né, Jefferson? Aqui com o Jefferson. Não pode deixar de lá. Eu não posso deixar aquela pessoa que tem uma hidrocefalia de pressão normal, por exemplo, que tem crise convulsiva, deixar de ir, por exemplo. Mas ela precisa ir todo mês? Controlou? Agora, isso é um trabalho árduo, que às vezes aquele médico é também um remédio. Ela ir lá, ficar na recepção, ouvir. Agora, isso no SUS é difícil a gente ter vaga para todo mês. Mas ela pula de médico em médico, e o pior, que eu acho que o pior, é o médico que atende não olhar para a prescrição do outro. O que existe de interação medicamentosa, o que existe de efeito colateral, o que foi solicitado pelos outros médicos, que eu não preciso pedir, porque eu não estou falando nem da questão de onerar o SUS ou o plano de saúde, não é isso não.
o exame que é desnecessário ser pedido, que já tem ali naquele pacote, naquela sacola, milhares de exames, milhares de hemogramas, milhares de raio-x. Para quê? E é claro, se tem necessidade, eu vou pedir. Mas a gente tem que começar a fazer disso um hábito. Ah, Paula, você está falando, mas a gente está chovendo no molhado, que a gente faz isso no dia a dia. Será que a gente faz isso mesmo? Ontem eu estava vendo os artigos, estava lendo para fazer essa aula hoje, e aí tem um artigo da Unicamp, de 2018, falando que, veja bem, 70% dos exames que são feitos por convênios, Unimed, Saúde Bradesco, os convênios, os pacientes já têm esses exames, e que não vai acrescentar em nada, na maioria das vezes, para o ato médico. Ele faz aquilo como se fosse faz parte da rotina, automático. E assim, para um idoso sair de casa para fazer aquele exame, às vezes depende de uma logística, o artigo vai falar sobre isso, de alguém faltar um emprego para poder levar aquela pessoa em casa, e assim, e muitas vezes aquele exame não vai mudar em nada. É necessário? É necessário. Não tem plano de saúde que aguente, não tem SUS que aguente tantos exames, e a clientela maior são os idosos. Paciente hipertenso, ele precisa de de um ecocardiograma de 6 em 6 meses? Não precisa. Vai mudar em quê? Uma hipertrofia ventricular não vai deixar de ter hipertrofia ventricular. Raio-x de tórax, para que eu vou? Eu vi uma vez um raio-x de coluna vertebral, lombar, cervical, quadril. Para quê? Para ver tendinite, bursite, artrose? Eu estou dando radiação para aquela pessoa? É mais fácil ela ter uma doença qualquer, uma leucopenia, por exemplo, com tanta radiação, e não vai mudar o quadro. Bom, medicamento sem eficácia. É muito alto o número de medicação que não tem eficácia para idoso. Por exemplo, antidepressivo em idoso. São poucos antidepressivos que têm uma eficácia maior com o número em idosos. O que não pode ser usado em idoso, pelo risco de queda eminente, tem que ser fora. Mas às vezes eu só tenho aquele. Amitriptilina, por exemplo. Né? Só tem aquele. É aquilo ou nada, pelo SUS. Mas a gente sabe que hoje, cada vez mais, ele tem que ser proscrito para depressão. Por exemplo, para dor, ainda pode ser usado no idoso, avaliando risco e benefício. Ok? No paciente depressivo, com demência, com alteração de atividade funcional, ele é péssimo, por exemplo. O paciente que tenha Parkinson, por exemplo, doença de Parkinson com amitriptilina, em torno de 15 a 20% leva a queda. É o melhor? Pode comprar o paciente? Pode comprar a medicação? Não tem? É aquilo ou nada? Né? Aí tem que avaliar isso aí. E o uso de medicamentos da mesma classe. Não vou muito longe. Hoje de manhã eu estava num posto, chegou uma senhora. Aí o Carlos Carlos, o médico do Viçoso, me chamou. Ela tomava Arcóxia, ela tem uma dor lombar terrível, aí o ortopedista passou Arcóxia. Ele já tinha feito diclofenaco, porque anteriormente. E o vizinho deu para ela o Voltaren. Diclofenaco, Voltaren, para levar um sangramento. 82. Detalhe, aí eu pergunto,
Aí eu perguntei para ela assim, escuta, o ortopedista, ele perguntou para a senhora o que é que... Ah, ele passou para ela uma ressonância magnética de coluna cervical, lombar e sacra. Gente, para quê, Jefferson? Para quê? 80 e poucos anos, na bolsa dela que ela levou, tinha uma outra ressonância que ela fez de 2 anos atrás. Não mudou muito, não alterou muito. Vai ter um monte de artrose, um monte de lordose. Eu não estou falando isso para economizar o sistema de saúde, não. Estou falando isso que isso vai ser ineficaz. Vai ser ineficaz. Eu vou estar dando para ela uma resposta, para ela fazer exame, vai voltar, eu vou comparar. Comparar o quê? Se ela tivesse um sangramento, teve um hematoma subdural, eu tenho que fazer para poder avaliar o sangramento, se diminuiu, mas não é o caso. Então, a maioria dos radiologistas, a gente tem que pensar, dos exames radiológicos, é necessário isso no idoso? Vai mudar? Não vai mudar o quadro? Se o quadro é um quadro novo, claro que eu vou pedir, é necessário. Agora, a gente também, o médico tem um poder, está na mão dele. Antes da gente fazer, eu sei que perde um tempo danado, ou ganha um tempo, de ver aqueles exames que está com ela. Tem uma artrose de 2019, vai mudar alguma coisa? Pedir uma nova ressonância? Não mudou, não vai mudar. Então, assim, usar o medicamento da mesma classe, aí eu uso captopril, enalapril, sei lá. Medicamentos da mesma classe, endodieca, para quê? Então eu vou até a dose máxima, para poder atingir o resultado, eu vou aumentando. Agora, a gente tem que, no idoso, começar sempre com a dose baixa. Sempre. Em geral, com a metade da dose. Por quê? Porque ele pode dar uma resposta muito satisfatória. E tanto o fígado, como o rim, como o pâncreas, funciona lentamente no idoso. E aguardar. Se numa pessoa mais jovem, eu tenho que aguardar uma semana, 15 dias, para aquele antihipertensivo dar uma resposta, antes de mudar a patologia ou acrescentar mais um medicamento, no idoso eu tenho que esperar pelo menos 15 dias. Claro, eu não estou falando de emergência hipertensiva. Ele não está com 22, ele não está com 23 por 12 por 16. Porque se ele tem isso daí, ele tem isso há muito tempo. E aí tem que fazer um estudo da questão renal. Eu atendi uma senhora no Caramujo, semana passada, que ela estava com 18 por 12. A emergência de que entrar, tem que entrar. Vamos lá. Desde 2014, ela chega lá. Sempre com essa pressão. Aí não toma remédio irregular, não tem ninguém para dar o remédio. Acrescentar novos remédios vai mexer alguma coisa? Não. Ela tinha em 2018 uma ureia de 78 e uma creatinina de quase 3. Não vai resolver nenhum antihipertensivo para o nefro, para ser avaliado e ver o que é que pode ser feito. Então a gente precisa ter os exames, escrever, medicar com muita precaução. Claro que eu passei o remédio para essa mulher. Ela não saiu de lá com 18 por 12, fiz o captopril sublingual. Né? Se tivesse furosemida na unidade, eu ia fazer para ela um diurético, ia fazer injetável, mas não tinha. Mas assim, a gente não pode ficar preocupado. Está com 18 por 12, é agora. Se é uma coisa crônica, ela não vai morrer por isso. Aí tem que fazer um estudo da função renal. Agora, bom, cerca de 50% das medicações que são prescritas no mundo todo, elas são prescritas para idosos. Porém, os idosos não entram nos testes
que são feitos com esses medicamentos, por uma questão ética. Por exemplo, esses remédios vão levar à alteração da função renal, da função hepática, da função cerebral. Então, no mundo inteiro, não é feito estudos pilotos com medicamentos, com drogas novas para o grupo de idosos. Porém, metade dessas drogas vão para esse grupo. Então, vamos começar a prescrever aquilo que a gente conhece. Nem sempre, aquele medicamento que o cara do laboratório fala como maravilhoso, inovador, que é o melhor, a gente tem que fazer para o nosso paciente. Se vocês conhecem aquela medicação, começa a usar nessas medicações que são tidas como maravilhosas, inovadoras, no grupo de pessoas mais jovens. Porque pode ter alterações importantes, significativas em idosos. Eu não mudo as minhas medicações no grupo que eu já conheço, que eu tenho segurança, no meu grupo de idosos. O cara do laboratório, no maior congresso, pode falar o que quiser. Se eu tenho boa resposta, eu vou continuar com as minhas medicações sem problemas. 90% das pessoas idosas usam pelo menos uma medicação de forma crônica. E aí tem as medicações prescritas e não prescritas por médico. Pelo filho, pela vizinha, pelo balconista, que estudou para isso. Né? E eles fazem isso. Você usa qual remédio? Eu uso isso. Tem certeza? E para prisão de ventre? Porque ele não bebe água? Ah, eu uso 45, eu uso doutor não sei o quê, eu uso... Não é? Que acaba com o nervo anal. E aí é uma M tremenda, porque aí toma laxante para poder evacuar, toma constipante para parar, para prender. Fazem isso de rotina. E aí, incontinência fecal, para esses pacientes que usam constipante e laxante, é a crônica. Canso de mandar para o Alfredo paciente com incontinência fecal. E que tem difícil resolução. Às vezes nem com cirurgia. Incontinência urinária é fácil de tratar. Agora, incontinência fecal, muitas vezes causada laxante constipante, pelo doutor da farmácia, pelo vizinho e por aí vai. No Brasil, a média de medicamentos utilizada pelos idosos, isso aqui foi de 2015, está em torno de 30%. 5 medicamentos. E tem também os medicamentos omitidos. A automedicação, os fitoterápicos, homeopatia, fármacos de uso episódico, Dorflex, Telenol, Novalgina, Tramal, drogas com objetivos milagrosos, e por aí vai. Vai você tirar esses remédios desses idosos? Eles não tiram. Você vai tirar a vitamina? Não. Não quer tirar. Então, antes de tirar esses medicamentos, não é convencer a família e não é fazer. É ter uma boa interação médico-paciente com o idoso. Não é com a família, é com o idoso. Em geral, quando o paciente entra na sala, o filho ou a filha começa a falar. Falei, não, é ele, se ele não está demenciado, é ele que vai falar. Mas não é isso que acontece geralmente? E aí a gente deixa o filho dizer o que ela sente. É um desrespeito com aquela pessoa que está lúcida. Ela que tem que dizer. Para a gente é ótimo. Ganha o tempo. Não é? Ele para de encher o saco, porque vai falar de tudo, da dor no joelho, da dor no pé, da dor de cabeça. E o filho é objetivo, vai dizer o que ele tem. Mas se ele está lúcido, é ele que vai falar, não é o paciente, não é a família. A família pode complementar. E assim, deixar bem claro, logo no início, não é ele que fala. Ele tem demência? E aí você olhar para a família para ele confirmar ou não, ou dizer que não. E aí, quando ele diz que não, você vai interagir com aquela... Agora, não é uma consulta rápida, não é uma consulta de 10 minutos.
né? Esse desencontro de informações, muitas vezes é uma queixa constante. Muitas vezes o paciente refere dor no joelho como queixa principal. E para a família é esquecimento. E ele diz que o esquecimento para ele não é importante. E aí muda uma coisa importantíssima na anamnese do idoso geriátrica. Não existe a queixa principal no idoso. São as queixas principais. É um erro clássico em qualquer serviço. Queixa principal, está errado. Queixa principal é na pessoa jovem, na meia-idade. Depois de 65 anos, são queixas principais. O que mais me incomoda é a dor no joelho, é a dor na coluna, é o esquecimento, é o fastio, e vai. São as queixas. E isso é muito frequente. Ok? E a queixa tem que ser dele, não do familiar. Agora, haja jogo de cintura para quem está coordenando esse cuidado, de tentar cortar a conversa, porque se deixar, ele vai falar a tarde toda como se não houvesse outros pacientes na fila, né? Porque ele tem a necessidade de falar, é solitário, em casa ninguém dá conversa para ele. Então, tem que saber, sem ser grosseiro, direcionar a consulta. Mas isso vocês fazem muito bem, né? Todos vocês fazem muito bem e direcionam. Agora, não é uma consulta de 15 minutos, né? Para mim, que tenho tantos anos de formado na geriatria, 1 hora é pouco. Até para examinar, né, com muito cuidado, com muito pudor, porque principalmente de mulher, né? Mas, ou em 2 consultas de meia hora, mas tem que saber direcionar isso daí. Bom, pacientes que são asilados. Esse termo caiu, né, por causa do preconceito, asilamento, asilo, as instituições de longa permanência, ILPI. As instituições de longa permanência é onde estão a maioria dos pacientes crônicos, com demência, principalmente com Alzheimer, com Parkinson, com imobilidade, paciente cardiopata, paciente com fratura, com imobilidade. Em geral, eles tomam 7 a 8 medicamentos e aí estão incluídos os benzodiazepínicos. E as quetiapinas, nesses lugares, o idoso, em geral, tá? Isso não é uma verdade absoluta, tem lugares seríssimos, tem lugares muito bons. Aqui em Niterói também tem um lugar muito bons. Lá no Engenho do Mato tem uma clínica maravilhosa, propaganda. Mas, em geral, são depósitos de velhos, né? Onde fica um monte de velho. E quanto mais medicamento eu dou, e eles não dão muito trabalho, benzodiazepínicos não podem ser feitos de rotina. Ele tem início, meio e fim. Ele não serve para dormir. No início ele até serve. Perdeu um filho, teve um trauma, teve uma explosão, a polícia invadiu o morro, aí eu vou começar a usar. Mas ele tem começo, meio e fim. Ele não pode ser eterno. Porque aí, ao invés de meio, vou passar para 1, vou passar para 2 e vou aumentando, se torna dependente daquele medicamento. Esses medicamentos não é para dormir. Existem estabilizadores de sono. Existe remédio para induzir o sono. Existem outros medicamentos para induzir o sono. Existe estabilizador de humor. Não, benzodiazepínico tem a sua importância, mas tem a sua funcionalidade em determinados pontos. Não é para a vida eterna. Ok? Bom. À medida que nós vamos envelhecendo, eu vou aumentando o número de doenças. Só que com isso acontece o quê? As pessoas envelhecem e a quantidade total de água no corpo diminui. As células não absorvem a quantidade de água ideal. Ela fica no meio extracelular. E a quantidade de tecido adiposo, ela vai aumentando.
os medicamentos se dissolvem sempre em água e alcançam concentrações mais elevadas porque existe menos água para a sua dissolução. E as que dissolvem gordura se acumulam mais. Por quê? Porque há mais tecido para adiposo para armazená-la. Quanto maior a gordura, maior é a dificuldade. Quanto mais gordura, maior a dificuldade de absorver essas medicações. À medida que se envelhece, os rins e o fígado são menos capazes de metabolizarem essas drogas. E essas drogas, elas ficam circulando no meio extracelular, causando o quê? Efeitos adversos. Ok? E aí, o diazepam, por exemplo, ele demora 72 horas no idoso para ser totalmente eliminado. E eu vou... Imagina isso diariamente. Antes de eu eliminar ele, eu já estou dando um outro medicamento. E isso tem efeitos adversos enormes. Por exemplo, sonolência, déficit cognitivo. E aí tem o benzodiazepínico, tem o antihipertensivo, tem o antidepressivo, tem o estimulador de humor, e vai. E a gente não pode deixar que esse paciente tenha, no meio extracelular, drogas e drogas. Aí eu volto para aquela primeira indagação inicial. O que é vital para esses pacientes? Principalmente os idosos mais idosos, acima de 80 anos. O que é que sem ele não vai viver? Garanto para vocês que vocês ainda vão, tirando o placebo, ainda vai ter bastante medicamento para ele tomar. E sempre visando o quê? Qualidade de vida. Os idosos tomam muito medicamento, muito. Mas eles tomam porque eles precisam. As pessoas que tomam mais medicamentos estão em risco, maior risco de interação medicamentosa. Vocês não se esqueçam que os idosos não pertencem ao grupo de pessoas que fazem testes terapêuticos. Se faz hoje até os 59 anos os testes. Conseguiu-se agora, para a vacina do Covid, a vacina de Oxford, colocar até 62 anos os testes terapêuticos, para ver se tem efeito adverso. Porque na Inglaterra é até os 55 anos. No Brasil vai aumentar para 61, para ver os efeitos colaterais dessa vacina nesse grupo. Mas não foi mais além disso. Será que vai ter algum efeito maléfico no grupo etário mais velho? Mas também não se pode colocar, porque ninguém sabe também o potencial de risco deste grupo. E aí, os idosos são propensos a apresentar distúrbios que podem ser agravados por medicamentos, que podem afetar o modo como os medicamentos funcionam. Tem muita coisa que a gente já sabe. Por exemplo, antihipertensivo, inibidor de ECA, eles têm um potencial de causar tosse em velhos 2 vezes maior do que no jovem. Se ele estiver associado a outros medicamentos, como, por exemplo, diurético, esse potencial aumenta em até 1,5%. Mas são em todos? Não. Se eu tenho na minha farmácia outros medicamentos que eu posso utilizar, eu vou utilizar. Não fazer antagonista de canal de cálcio como rotina, como primeira droga, porque vai levar a edema de membro inferior. Nifedipina, amlodipina. Não usar. Eu já fiz captopril, dose máxima, vou associar um diurético. Ótimo. Associou. Não resolveu. Qual a outra droga que eu vou usar? Não vou utilizar como rotina antagonista de ação central. Metildopa, por exemplo, é péssimo para o idoso. Péssimo.
além de levar à queda, leva também à alteração de distúrbio de comportamento. Agora, é utilizado? É bastante utilizado. Bom, vamos lá. Os idosos devem tomar doses menores de certos medicamentos. Começar sempre com a dose menor. E isso não tem a ver, só não tem a ver com antibiótico. O antibiótico eu não posso utilizar metade da dose. Agora, de vez em quando aparece um idoso muito magrinho no consultório. 40 quilos, 35 quilos, não aparece de vez em quando? Cuidado com o medicamento, com dose, principalmente para antibiótico. Rever, eu posso fazer metade da dose? Por exemplo, atendi uma senhora com 28 quilos. 28 quilos. Estava com infecção urinária. Sensível, ela fez em particular, sensível a norfloxacin. Eu vou, 28 quilos, eu vou começar com 400 miligramas? Não, metade da dose. Ok? Esse manejo, quanto menor o peso, maior o risco de potencializar esses efeitos adversos. E olhe, quanto maior a idade, maior a possibilidade de encontrar pacientes, principalmente mulheres, emagrecidas. E isso é normal. Você não vê com frequência idosas, eu falo idosas porque são as que vivem mais, né? Idosas obesas. A partir dos 75 anos, começa a emagrecer. Obesidade abdominal, mas o restante do corpo começa a perder gordura. Massa óssea. E aí tem aquelas pessoas bem magrinhas, é muito frequente. E aí a cada consulta, em pacientes com 80 anos ou mais, tem que ter o peso. Sempre ter o peso e a altura, porque a altura também vai diminuindo. A cada 5 anos diminui 1 a 2 centímetros. Ok? Vamos lá. Eu nunca devo passar um medicamento pelos efeitos que esse remédio irá causar. O idoso não está dormindo. Vou passar para ele Fenergan. Não. Não. Entenderam? Eu não posso... o medicamento... E de vez em quando a gente encontra, tá? O medicamento tem que ter uma ação. Ele tem que ter uma ação central. É para quê? É para alergia. Não é para causar sono. Alguns medicamentos, principalmente os antihipertensivos, eles têm um potencial maior de dar efeitos adversos, principalmente hipotensão arterial. Então, sempre começar com um antihipertensivo para pacientes virgens de tratamento, que é difícil, né, gente? É difícil. Em geral, ele já vem com polimedicados, já vem com outros medicamentos para pressão, mas quando nós encontrarmos pacientes idosos que vão começar o tratamento, sempre comece com dose menor, metade da dose. E isso é um erro muito frequente. Eu participei de uma live há umas 3 semanas com o pessoal do Mequinho, da geriatria aqui da UF, e assim, estava até o professor Tinoco, que falou, é muito frequente nós, médicos, prescrevermos a dose plena para paciente virgem de tratamento e ele tem hipotensão. E tem queda. Então, nunca começar, principalmente de pacientes mais jovens. Começar assim, comentar da dose. Ele estava com a pressão 18/12. Começa a ter sonolência, começa a ter hipotensão, sudorese. Não é comum? Sabe por que isso acontece? Porque eu não fui aumentando a medicação gradativamente. Eu comecei com a dose maior. E isso é um erro no idoso. Então, claro, cada caso é um caso, e eu não estou falando daquele paciente que já tem
história de hipertensão, história de outros medicamentos. Aí não, aí eu vou utilizar o padrão. Tá? A gente não pode esquecer do paciente que tem hipertensão sistólica isolada. É o comum no idoso, né? É o comum? Não. É característica do idoso, mas não é o comum. Essa semana, ontem, eu vi no posto 18/9. 18/9. Não é o comum. O comum é o paciente ter uma pressão sistólica e diastólica aumentada. Mas quando existe a hipertensão sistólica isolada, esse só é no idoso. Tá? E aí, o inibidor de ECA responde muito bem. Aí tem aquela história do inibidor de ECA responder bem para a sistólica isolada. Para acabar, que vocês devem estar cansados, a polifarmácia. É muito frequente, é bastante comum. E por que isso é comum? Porque o acesso à unidade de saúde, aos postos, aos medicamentos, cada vez mais se torna mais fácil. Eu vou no balconista, eu vou no farmacêutico, vocês prescrevem. E aí, para o grupo de idosos, eu tenho que evitar a polifarmácia. Eu não posso manter 5 ou mais medicações, a não ser que essas medicações sejam vitais. Por exemplo, digoxina, amiodarona, insulina. Isso é vital. Agora, cálcio é vital? Vitamina D é vital? Anticonvulsivante é vital. A gente vai ter que fazer. Essa desprescrição, ela é bastante necessária. Por quê? Porque quanto maior o número de medicamentos, maior a possibilidade de interações medicamentosas. Maior a possibilidade de erros. E testes de ensaios feitos com fármaco, como eu falei, não é feito com esses pacientes. A responsabilidade médica não é o fisioterapeuta, não estou falando mal do pessoal que não é médico. Essa responsabilidade é nossa, é médica. São vocês que vão responder, criminalmente ou não criminalmente, na consciência de vocês, pela falta de uma orientação bem feita, pelo encaminhamento de um paciente. Qualquer prescrição pode ser iatrogênica. Um não pode ser iatrogênico. Iatrogênico é erro provocado pelo profissional de saúde, em geral, o médico. Um não pode ser iatrogênico. Eu atendi um senhor, um ano passado, no consultório, ele tinha 80 anos. Ele faleceu esse ano, de Covid. Ele tinha uma hiperplasia prostática e ele era incapaz de andar meia hora e não precisar do banheiro. Tinha que ir para o banheiro. E ele queria que aquilo acabasse, ele queria fazer a cirurgia. E o médico, o cirurgião, falou para ele que ele não tinha condição de fazer aquilo. Porque o risco era grande. Eu falei, o senhor fez risco cirúrgico? Não. Não fez risco cirúrgico. Como é que você vai dizer que um cara não tem condição de fazer a cirurgia se ele não tem nada no coração? Mandei para um colega aqui de Niterói, viu, risco cirúrgico compatível com a idade, fez a cirurgia, viveu muito bem o tipo de vida. Morreu agora de Covid, mas assim, viveu muito bem com qualidade de vida. Então, idade não é fator de risco. Se ele tem que pesar risco e benefício. Cirurgia de risco, sim. Como é que é o fator de risco dele? Idade nunca foi fator de risco para impedir tratamento, para impedir cirurgia. Ok? Nem todos os medicamentos eles são apropriados para idosos. Nem todos. Existe uma escala de Beer, já ouviu falar? Que são medicamentos potencialmente inapropriados para idosos. E aí tem assim, milhares de medicamentos que não devem ser prescritos para os idosos.
Tente procurar, e se vocês não acharem, eu mando para o pessoal que faz supervisão comigo e eles encaminham para vocês, tá? Porque eles são potencialmente tóxicos para o grupo de idosos, tá? Interagem em até 80% com os medicamentos. Por exemplo, corticoide. Corticoide é um medicamento potencialmente iatrogênico para idoso. Mas eu posso de não passar? Não. Vai depender da clínica. Mas olha, ele tem início, meio e fim. Ele tem dose para começar e dose para acabar. Tem dia para acabar. Senão ele toma o resto da sua vida. Existem vários critérios, várias ferramentas para você avaliar se aquele medicamento ele é eficaz para o idoso ou não. O critério de Beer é um americano, é o principal. Existem outras, a tabela de Stop, essa segunda tabela de Descriptive e essa última do tratamento da adição primária. Mas a mais utilizada é a de Beer. Essa tabela ela foi atualizada em 2012 e ela tem mais ou menos 200 medicamentos que não devem ser prescritas. Eu não ia trazer, porque ia ficar o dia inteiro lendo aqui. Olha aí, ó. Eu trouxe alguns principais. Barbitúricos, benzodiazepínicos, a fluoxetina, amitriptilina, alguns antihistamínicos, anti-inflamatório não hormonal, laxante, anoréxico, anfetamina, relaxante e antiespasmódico. Então, essa ferramenta é para a gente prescrever correto. Se essa medicação está nesse critério de Beer, eu tenho que pesar. Vale a pena eu passar, já que existe um potencial dela ser iatrogênica? Ou eu estou prescrevendo sem saber que ela faz parte daqueles critérios? Eu tenho que facilitar a posologia, dose única dos medicamentos. Cada um vai para um departamento. Para que tomar medicamento de 4 em 4 horas, um de manhã, um 10 horas, um meio-dia? Eu posso juntar, a não ser que eu não possa. Por exemplo, remédio para tireoide, sem jejum, sozinho. Mas o restante, na sua grande maioria, eu posso juntar tudo e tomar ele de uma vez só. Ter um ritual. Café da manhã, é no café da manhã, é no almoço, é no jantar. E esquematizar a forma de tomar esses medicamentos. Lembrar sempre desse uso de recipiente na bolsa que ele leva para casa, que leva para a rua. É muito bom. Não tem saquinho. Sol, noite, que vocês fazem tanto isso no dia a dia. E monitorar através dos idosos, dos familiares, dos cuidadores, a adesão ao tratamento. Vem para vocês no consultório dia 12 de agosto. Ele retorna em outubro. Ué, como é que você conseguiu o medicamento? A medicação ela só é controlada. Foi para outro médico? Como é que você comprou? O idoso em geral, ele distraído, ele fala, ainda tem, não está tomando direito. Então essa adesão terapêutica é fundamental. Agora eu preciso saber que existe uma grande vulnerabilidade desses idosos aos fármacos, tanto metabólica, como funcional e como resolutivo. De novo, a mesma tabela, critério de Beer. Os principais estão aí, mas não quer dizer que sejam só eles. Benzodiazepínicos, lorazepam, alprazolam, cardiazepóxido, diazepam, furazepam, fluoxetina, e por aí vai. Essa tabela eu tenho na minha gaveta. Se aqueles medicamentos são potencialmente iatrogênicos para aquele idoso, e quanto menor o peso, maior a possibilidade de
fragilidade. Quanto maior o número de doenças, maior a capacidade de risco. Aí, continua com a tabela. Isso aqui eu vou pular. Eu quero chegar aqui numa... Isso aqui é tudo, aqui os medicamentos mais utilizados pelos idosos. Os mais utilizados por eles, que eles acham que são os principais. Losartana, para o coração, segundo eles. Essa pesquisa foi feita o ano passado, dezembro do ano passado. Losartana, dipirona e analgésico. É a segunda medicação mais tomada pelos idosos. Metformina, nimesulida, que é anti-inflamatório. Isso no Brasil. Hidroclorotiazida, sódio para gripe e resfriado, ibuprofeno, outro inflamatório, contraceptivo, antibactericida, descongestionante e anti-inflamatório. De novo, anti-inflamatório. Então, anti-inflamatório é um grande problema no Brasil, porque vem sem receita médica, e ele é uma droga extremamente maléfica para os rins. E aí, para a gente acabar, a gente tem sempre que pensar na desprescrição. Comecei a aula falando da desprescrição e vou acabar falando da desprescrição. Ele é um processo que requer do profissional a retirada de medicamentos visando sempre a melhoria da qualidade de vida. Ela consiste na revisão criteriosa da retirada desses medicamentos inapropriados. E aí, a cada consulta, eu tenho que colocar no prontuário o que ele usa, quem prescreveu, e perguntar para ele se tem algum remédio que ele usa, que aquele médico, que não foi nenhum médico que prescreveu, foi o vizinho. E olha, gente, de vez em quando a gente acha remédios que não estão, que nem no nosso prontuário, mas que foi passado. Então a gente tem que fazer isso para quê? Para ajustar a dose ideal. Muitas vezes ele toma essa dose errada, agir o mais precoce possível, analisar as drogas para que servem, monitorar e revisar. E nesse critério de BIAS, ele fala o seguinte: se a cada consulta eu retirar pelo menos uma droga de paciente que usa 20 ou mais, você pode achar, Paulo, 20 remédios, tem 20 ou mais, se eu tirar uma droga, eu estou conseguindo diminuir o risco de interações medicamentosas e o risco de problemas, além de hepáticos, hematológicos. Em torno de 30%, uma droga que eu retiro, que seja desnecessária. Né? É comum, é muito comum. Aqui foi a referência que eu tirei. E aí, tem uma professora, uma poetisa, né, de Goiás, que eu gosto muito, que é a Cora Coralina, que fala muito de envelhecimento. E ela fala o seguinte: não podemos acrescentar dias em nossas vidas, mas podemos acrescentar vida em nossos dias. Então, assim, a prescrição, ela faz parte do dia a dia nossa. E o idoso, na sua grande maioria, ele segue aquela prescrição à risca. À risca. Então, se for um remédio que não tenha fundamentos farmacológicos, para que prescrever? Né? Paciente que tem muitas patologias, o que é vital para aquele paciente, que ele precisa usar? E é isso. Procure esses critérios de BIAS. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Tá bom, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem alguma pergunta para fazer? Eu tenho várias. Fala. Se eu souber responder. Não é. Bom, primeiro, fiquei preocupado comigo, porque eu estava com uma vontade danada de falar tanta coisa aqui quando você ia falando, mas eu me segurei. Tomei um remédio e fiquei calmo. Algumas coisas que você falou, anteriormente eu já tinha comentado, assim, meio em negócio de remédios, essas coisas todas. Acho essa aula uma aula brilhante,
gostaria que você retornasse aqui numa outra ocasião para falar outros assuntos. Até a gente... Essa aula é uma aula que eu adoro. Eu gosto de falar de remédio, todo mundo sabe. Eu acho que, a minha opinião, a cadeira, se não é a melhor, é a mais importante do curso médico, é farmacologia. E o médico, alguns médicos esqueceram farmacologia ou não estudaram farmacologia. Hein? Faltaram no dia. Farmacologia foi uma cadeira que eu estudei muito e gosto de estudar farmacologia, porque tudo isso que Paulo falou, o médico tem que saber farmacologia. Ele tem que saber absorção, tem que saber eliminação, tem que saber interação, mecanismo, antes de prescrever qualquer medicação. E o colega não estuda, e o que é pior, ele não aprende e não quer aprender. Às vezes ele aprende com propagandista. O propagandista vai lá e fala assim, tem um remédio muito bom para depressão aqui, que saiu agora no mercado, é um serotoninérgico, noradrenérgico, e o cara começa a passar. Exatamente. Antigamente, não é agora, mas você sabe que há um tempo atrás, a gente ganhava passagem, né? Junto com a esposa, para nos melhores hotéis. Não é isso? Passar lá final de semana, no hotel 5 estrelas. E exatamente. Aí quando voltava, você era quase que obrigado a passar aquela medicação que o cara pagou para você ir lá. Eu nunca aceitei isso. Tenho certeza que você também nunca aceitou isso. Então, eu acho que essa aula vai ter que ter ela não pode parar aí, ela vai ter que ter uma segunda parte. Porque você deu uma explanação belíssima. Eu acho que a gente tem que se aprofundar um pouco, falar um pouco das medicações, né, Paulo? Porque tem algumas medicações que o que você falou é importante demais, mas tem 80% daquela lista que o geriatra e que o neurologista levam no consultório que você fica doido. Interações de remédios que não devem ser usadas. Anticonvulsivante junto com outro remédio, junto com antidepressivo. Então, é o que você falou, o cara tem hipertensão arterial, toma 2 antihipertensivos e toma um antidepressivo que também dá hipotensão ortostática. Que aí, quando o antidepressivo cai junto com o antihipertensivo e o velhinho levanta, vai no banheiro, fica pálido, desmaia, pronto, ele desmaiou. Quando ele desmaia, aí tem que ir no neurologista porque ele pode ter tido uma ausência. Ou um diagnóstico que eu detesto, chama-se ataque isquêmico transitório. Todo mundo, maioria dos médicos pronto-socorro, saem com diagnóstico de ataque isquêmico transitório. Eles não sabem nem nomenclatura para o ataque isquêmico transitório. O ataque isquêmico transitório não é uma perda da consciência. O ataque isquêmico transitório é um déficit motor transitório. Olha o nome, déficit motor transitório. E aí o doente caiu, são 2 diagnósticos de pronto-socorro. Um é hipoglicemia. Todo mundo diz, o cara está com hipoglicemia. Acabou de almoçar uma feijoada e caiu, ele está com hipoglicemia. Ou ele tem um ataque isquêmico transitório. E o terceiro diagnóstico é síncope. Então, o idoso, você tem que tomar cuidado, como você falou bem, da gente não ficar rotulando diagnóstico e não sabendo medicar esse doente. Porque a doença pode estar na prescrição, Paulo. O cara faz um ecocardiograma de 6 em 6 meses, como você falou. O cara faz Doppler de carótida de 6 em 6 meses para saber se tem placa na carótida. Pô, se o cara tem 20% de placa na carótida, como é que daqui a 6 meses ele vai estar com essa carótida entupida? Então, exames, ressonância, pelo menos, no barato, uma vez por ano. Então o velhinho vai no consultório com 5 ressonâncias. 2017, 2018, 2019, qual é a queixa do doente? Déficit cognitivo. Porra, em ano, esse déficit cognitivo foi piorando e a ressonância também. Não muda. Não é. É aquilo que nós estávamos conversando antes, é ressonância com espectroscopia. O que vai mudar no teu raciocínio diagnóstico sobre espectroscopia? Agora, o pior, o principal
É, exatamente. Doutor Kaplan, que era o maior clínico do Rio, ele conta uma história dele que eu acho engraçadíssima, com uma senhora que chegou no consultório dele com o dedão inchado, vermelho. Dedão. Porra, doutor, eu não consigo botar o sapato, tá me doendo esse dedo aqui. Demais. Tem um mês. A mulher levou ressonância, raio-x, cintilografia, não tinha diagnóstico. Ele olhou o dedo da mulher e falou assim: senhora, desce aqui embaixo e faz uma dosagem de ácido úrico. Como é que é? Dosagem de ácido úrico. Ela desceu, subiu, meia hora o laboratório ligou para ele, era 12 de ácido úrico. Era gota. Então, você sabe o que acontece? O médico está preocupado a prescrever remédio. Às vezes o idoso tem, é o que você falou bem, neurologista, ortopedista, reumatologista, oftalmologia, mas não tem o médico principal, que é o geriatra, que é o clínico. A criança tem que ter o pediatra. O especialista, ele só pensa no seu órgão. Ele vai no neurologia, o cara, ressonância do crânio. Ele só do pescoço para baixo, o neurologista não se mete. O ortopedista e o reumatologista é só na articulação, nos ossos, e tem que ter uma prescrição de anti-inflamatório. O anti-inflamatório, como você também falou, Bela, ele tem hemorragia digestiva, ele pode fazer insuficiência renal e tem outros efeitos. Eu, particularmente, detesto o anti-inflamatório não hormonal. É perigoso. Então, essa classificação desses remédios, o idoso, como a criança, ele tem que ter o geriatra e a criança tem que ter o pediatra. Porque o especialista, eu, neurologista, não gosto de tratar doente sem que tenha um geriatra ou uma criança, ou um clínico. Porque eu, Paulo, fico preocupado com a doença neurológica, mas o doente não é só neurológico. O doente, cara, tem que ter a minha prescrição. Tem Parkinson. Dei o remédio para Parkinson. Eu sei os efeitos colaterais todos dos prolopas da vida, da dopamina. Eu sei efeito colateral do anticolinérgico. Você falou da amitriptilina. É um remédio que antigamente se usava porque só tinha ele, mas ninguém vai passar amitriptilina para quem está deprimido, Paulo. A amitriptilina da boca seca, engorda, prende o intestino, tem efeitos hipotensão, efeitos anticolinérgicos graves. Exatamente. Então, a gente tem que conhecer os remédios, a gente tem que estudar a farmacologia do remédio. Não pode o doutor ficar sentado, o laboratório veio, empurrou na tua prescrição que você tem que passar isso. A vitamina D de dado hoje é uma praga médica. Todas as doenças tem que dar vitamina D, cara. Não é possível, cara. Agora a vitamina D virou o quê? Tudo. Ela tem uma ação anti-inflamatória, tá certo, tudo bem, mas todo mundo tem que ter vitamina D. É o que você falou, o doente está idoso. Você vai começar lendronato para um doente de 80 anos? Com osteoporose? Entendeu? Então, a gente tem que realmente, você falou muito bem falado, a gente tem que reduzir essa prescrição. O papel do médico é ir tirando, diminuindo. Tem magnésio, vitamina D, vitamina B12, memantina, Excelon. Nós estamos conversando aqui hoje, um adesivo de Excelon custa quase R$600, gente. Mas no SUS está dando lá Rivastic mesmo. Tudo bem, mas não dá todo mês. E o cara já está com uma demência avançada. Você vai ficar dando Excelon, memantina, Seroquel, quetiapina e antidepressivo. O cara tem 10 remédios. Exatamente. Exato. O Brasil é que essa praga de vitamina. Nos Estados Unidos ninguém comercializa vitamina, não. Mas aqui tem, antigamente tinha o Pelé, lembra do Pelé? Aquela vitamina do Pelé, que todo mundo tomava vitamina. Agora tem Vitergan, Centrum, tem Centro Mulher. Eu queria entender do laboratório, o que é Centro Mulher, Paulo?
É. A mulher quer tomar centro-mulher. Não sei se tem centro-homem, deve ter também, né? Mas centro-mulher eu tenho certeza, Luísa. Hã? Centro-mulher e centro-homem. Então, se eu tomar um centro-mulher, posso ficar bicha, não sei. Pô. Hã? É, centro-sênior. Então tem centro-sênior, centro-mulher, centro-homem pô, Vitergan e mais 200 vitaminas. Magnésio. Magnésio, o nego toma magném. Hã? Fósforo. Cara, todo mundo agora... Hã? Zinco. Todo mundo descobriu alguns metabólitos, alguns íons, que, porra, eu nem sabia que existia em medicina. Pô, o cara tem que tomar zinco. Então... Exato. É, exatamente. É. E aí, eu vou propagar aquilo que pode dar muito lucro, muito dinheiro para a indústria farmacêutica. É isso mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Alguns remédios matam. Alguns remédios são perigosíssimos. E também não conhece interação de remédio. Isso aí é uma coisa grave. O Marevan, que é um remédio terrível, um anticoagulante, cumarínico e tal, que você tem que tomar para fibrilação atrial, ele interage com tudo. Você não pode tomar Marevan com Idantal. O Idantal é meu. Fenitoína junto com o Marevan, sobe a dose do Idantal e diminui a outra. Então você tem que ficar controlando o INR do Marevan, né? E tem que controlar a fenitoína do outro, porque os dois juntos, um compete com o outro. Então tem que saber qual o remédio, o manejo da droga, a dose que você vai usar, a quantidade que você vai usar. E todo mundo sai do consultório do doutor. Aí o cara tem ortopedista, sai com anti-inflamatório. Aí vai para o reumatologista, toma outro remédio. Vai para o neurologista, toma outro remédio. Aí chega no geriatra, o cara está tomando 12 remédios, 15. E caindo. É o comum encontrar 3 diversos de medicação. Exato, exatamente. Então, a gente tem que ter esse bom senso de saber qual a droga é necessária. E outra coisa, Zé, que é muito comum também, além de ter 3 diversos, tem as outras receitas, as outras prescrições de outros profissionais que ele vai também e também tem outras receitas. É, Muito medicamento. exatamente. Essa prescrição tem que ser feita a cada consulta. É. E ele também, carente, quem manda ele tomar remédio, ele vai tomando. Exato. Lógico. Remédio é uma forma de carinho, aliás. É. Você vê, só para a gente acabar, para não ficar aqui, uma coisa que você falou que eu acho muito importante, você frisou 1 ou 2 ou 3 vezes, o uso de benzodiazepínico, que eu já falei com vocês. Vocês não têm condição, gente. Benzodiazepínico idoso é perigoso. Então tem que ficar usando benzodiazepínico. Agora, você vê velhinho que vai no teu consultório com 80 anos, que já toma 20 anos, Vai tirar isso. você não tem como tirar. Não, não é só você tirar, não. Que ele... Não, amor. Além disso, pode ter o efeito colateral aí de você retirar o benzodiazepínico. O americano chama de withdrawal. É você retirar o remédio e o cérebro responder mal. Se o cara toma Lexotan ou toma Frontal 20 anos, você vai chegar lá um dia e falar assim, suspende o Frontal hoje. Eu vi uma senhora semana passada, velhinha, tomava Frontal de 2 miligramas, alprazolam à noite. Dormia bem, mas estava deprimida. Ela foi num colega, o colega falou assim, toma Remeron, mirtazapina que dá sono. Por que a senhora vai tomar mirtazapina? Vamos retirar o alprazolam. Sabe o que aconteceu? Delírio, alucinação, agitação psicomotor. A mulher mudou de comportamento. Aí ela foi no meu consultório. Sabe o que eu fiz? Toma um Frontal hoje à noite que vai acabar isso. No dia seguinte ela falou que acabou o problema. Então, na verdade, é a suspensão do remédio, abrupta, de um remédio que ela já tomava há muito tempo. Você não pode tirar o benzodiazepínico dessa maneira. Pode dar convulsão. Então, pensa, quando vocês forem prescrever um Rivotril, um benzodiazepínico, você sempre pensa numa consequência. Tomar pouco tempo, 1 mês, 2 meses, aí você segura a onda, tá? Crise do pânico. Aí, crise do pânico é crise do pânico.
Tá com lá, um Rivotril sublingual, tem gente que bota na bolsa e está dirigindo, para na ponte, aí bota debaixo da língua, é diferente. Mas o uso desses remédios, a suspensão abrupta, podem causar problemas gravíssimos. Acho muito importante essa abordagem do Paulo, e eu tenho certeza que eu vou convidar outras vezes, ele vai voltar aqui com outras experiências dele. Alguém quer falar alguma coisa, pode falar, nós já estamos aqui no caminho. 1 mês, 2 meses, 3 meses é ganho de qualidade de vida. Então, sempre vou investir no paciente idoso em termos de qualidade de vida. E sempre com essa história. Eu quero que ele tenha autonomia e independência. Se o cigarro é um ponto relevante para tirar essa autonomia e essa capacidade funcional, eu vou retirar. Sendo assim, eu não iria mexer no cigarro, no álcool, com o paciente idoso. E é muito comum, paciente idoso, latino-americano, machista, das nossas comunidades que bebem e fumam. Então, assim, eu vou investir com coisas que sejam para eles importantes, não que seja para mim. Porque se eu falar para mim, ele não vai nem aderir. Eu vou falar para ele que o cigarro, a nicotina, vai levar para ele a impotência sexual, que é verdade, e que ele até pode ter já impotência, mas ele não vai admitir para a gente. Não vai admitir. Só, o cigarro vai levar o senhor à impotência. E aí eu vou usar um termo que ele vai entender, só vai ficar broxa. Impotência, muitas vezes, ele não vai entender. Essa bebida do senhor, muitas vezes eu estou com a Simone, o senhor está fumando com 80 anos, o senhor vai ficar broxa, hein? Como é que faz para parar? E aí, assim, não é parar de um dia para o outro. Como o Jefferson falou, não vou parar. Existe hoje tratamento com adesivo, com antimuscarínico, para você ir retirando esse cigarro, bupropiona. Existe droga que eu posso fazer isso, diminuindo o desejo, a vontade, grupo educativo, educação e saúde. Já sempre tem que existir. Sempre. O ganho medicamentoso para o diabetes e para a hipertensão, a gente tem que pensar sempre em que estágio esse paciente chega para a gente, em termos de lesão de órgão-alvo. Ele tem hipertensão, ele tem diabetes há 40 anos. Aí eu tenho que ter um mínimo de exames, que muitas vezes nós não temos. Vai para uma fila e lá fica. Mas quando possível, aí no consultório, a gente consegue fazer isso, fazer uma avaliação oftalmológica, ver se existe lesão ocular, classificar essa hipertensão. Agora, não adianta eu classificar a hipertensão arterial com paciente que não seja virgem de tratamento. Como é que eu vou classificar uma hipertensão se ele já toma medicamento há vários anos? Agora, por lesão em órgão-alvo, eu tenho que ter inicialmente um raio-x de tórax, um eletrocardiograma, um exame oftalmológico completo, fundo de olho, e se eu puder ter um eco, ureia, creatinina, glicemia, para poder avaliar e classificá-lo nesse paciente, principalmente avaliando lesão em órgão-alvo. Se ele já teve AVE, se ele já tem alteração cardiovascular, eu posso evitar que ele complique, que ele tenha morte súbita, que ele tenha uma sequela maior. Agora, tudo isso tem que ser muito bem compartilhado com ele, para ter uma adesão. E muitas vezes o profissional não acredita nessa adesão, por ser idoso. E esse profissional não acredita que não vale a pena investir, e vale até o final da vida, sempre, com exercício físico. Eu tenho 1 ano a mais de vida, com qualidade, maravilha. É isso que a gente vai trabalhar. E uma outra coisa, a família tem que ser a maior incentivadora. Se esse idoso não tem uma família que possa estimular, ajudar, ferrou.
Por exemplo, um paciente diabético. O principal da questão alimentar, da adesão, é o quê? É a alimentação. É o exercício físico. A família, todo mundo bebe, é macarronada, é pão, é não sei o quê. Como é que vai ser feita a comida desse idoso? Ele vai, ou se é feita essa comida desse idoso para ele, especial, ele vai aderir aquilo ali, que ele vai ser um castigo para ele. Ele não vai entender aquilo como uma necessidade real. Ele vai abandonar. Então, antes da gente convencer o paciente, a gente precisa convencer o profissional, o médico principalmente, que essa medida é fundamental para a qualidade de vida, autonomia e independência. E segundo, trabalhar com a família. Não existe trabalhar o idoso sem a família presente. O idoso que não tem família que não liga para ele, ele não tem motivação para fazer o tratamento. E a geriatria, trabalhar com envelhecimento, é trabalhar com a multidisciplinaridade. Eu preciso de uma boa equipe de fisioterapia, de uma boa equipe de nutrição, e muitas vezes a gente não tem. Você sabe o que eu estou falando, né? Muitas vezes a gente faz de conta que tem, mas não tem. E aí fica o médico, muitas vezes, brigando e prescrevendo, orientando a questão da glicemia, da hemoglobina. Ele vê pela hemoglobina que não tem controle, ele finge que vai na nutricionista, mas não tem exercício físico. É difícil nas nossas áreas que são violentas, que tem tráfico, mas a gente precisa que esse idoso tenha adesão. E não existe essa adesão sem a família e sem um profissional, sem essa equipe multidisciplinar. Não sei se eu consegui responder isso para você. É isso. Tem mais alguma coisa, gente? Não? Adeus?